Esse vídeo ele é bastante importante porque muitas vezes nós estamos na frente da pessoa correta e nós não conseguimos convencer essa pessoa. E por quê? Porque nós não temos um storytelling claro do que a gente tem que falar, de pontos que a gente não pode deixar de falar para essa pessoa. Às vezes a gente está na frente de um grande cliente, a gente está almoçando com um grande cliente. Às vezes a gente está na frente de um grande parceiro de negócio. Esse parceiro de negócio ele pode mudar a vida da nossa empresa. Às vezes a gente está na frente de um investidor ou a gente está na frente de um comprador da nossa companhia. Então, veja, a gente já está na frente da pessoa certa. O que a gente precisa falar são as coisas certas. E existe uma base mínima que tem que ser respeitada, que são pilares base para a gente poder falar para essas pessoas. Claro que dependendo do público que a gente vai conversar, esse público você consegue modular esses diferentes pontos para dar um nível de profundidade maior ou menor, mas não tem como deixar de falar. Então eu vou falar para vocês, eu vou dar para vocês aqui um storytelling que me ajuda muito e assim demais. E eu sempre que eu conheço alguém, a pessoa não sabe, mas eu cito, na minha cabeça está rolando um storytelling do que eu tenho que dizer, tá? Claro que modulado, modulado para as pessoas certas, modulado para públicos certos. Mas como é que eu bato isso? Eu falo muito da estratégia de mercado barra timing, ou seja, o porquê o meu negócio é relevante nesse momento do mercado. Então, eu trabalho com inteligência artificial, vocês sabem um pouco dos meus empreendimentos. E qual é o nosso grande objetivo? Ajudar a potencializar as empresas brasileiras com apoio da inteligência artificial e transformar o Brasil. Então, vocês veem eu falando muito sobre isso, né? Então, nessa parte de time, nessa parte de estratégia de mercado, eu puxo questões vinculadas a tamanho de mercado, eu puxo questões vinculadas à relevância da inteligência artificial para as empresas hoje. Posteriormente, eu sigo para o time. Eu falo do time. E realmente, a gente tem um time muito legal que suporta tudo isso, com uma grande história de mercado. Falar do time é muito importante. Vender, saber vender as pessoas, saber vender os seus sócios é muito importante, valoriza demais. Isso é importantíssimo isso. As pessoas elas se relacionam com pessoas e as pessoas elas apreciam as histórias de pessoas. Produto, ou seja, legal, então que você tem um time, você está num time bom, você tem um time também exemplar, mas como é que você resolve esse problema? Que produto ou serviço você tem para poder resolver esse problema que você citou? Você vai falar um pouco do que você tem, como você resolve isso hoje. Então, quais são os benefícios do seu, o que você faz de diferente? Isso é bastante importante você conseguir dar essa visão, citar exemplos. Posteriormente, você vai falar um pouco do modelo de negócio. Por exemplo, você pode ter produtos, que é o que a gente viu nas últimas sessões do Estrategista Tech, das mentorias, você pode ter produtos diferentes para momentos diferentes do mercado, você pode ter um momento onde você tem empresas com nível com um baixo nível de maturidade em termos de consciência de compra, você pode ter de um outro lado empresas que queiram um salto transformacional maior ou menor naquele momento, da mesma maneira o bolso, então você vai colocar produtos diferentes para momentos diferentes. E o seu modelo de negócio suporta essa flexibilidade. E por fim, você vai falar um pouco do M&A. Você vai falar, claro que você não vai falar de M&A. Você vai falar um pouco de como isso vai ficar nas entrelinhas. Veja, você está numa primeira reunião. Você vai falar um pouco de como sua empresa está pronta para escalar, como o seu modelo de negócio permite isso e quais são os seus sonhos para isso. Então, você vai falar um pouco como sua gestão, como a governança da empresa, como a estrutura da sua empresa está pronta para poder crescer, entendeu? Claro que você vai falar isso mediante para públicos específicos, né? Por exemplo, se talvez você vai fazer uma conversa com um investidor, compensa mais você dosar um pouco mais o papo sobre isso, como sua empresa está pronta para escalar e o que você já fez. Se você vai fazer um papo com um cliente, por exemplo, que o cliente, às vezes o cliente ele quer te contratar para atender as empresas dele em todos os estados, as plantas dele em todos os estados, não sei, tem N modelos de negócio, então ele quer sentir de você que você está pronto para poder crescer.
Então, assim, esse mindset, essa jornada que começa com estratégia de mercado, passa por time, passa por produto, modelo de negócio e questões vinculadas a crescimento, o M&A em específico, como sua empresa está se preparando ou como sua empresa já está preparada num nível de governança tal que suporta esse crescimento, isso causa segurança numa conversa, isso passa para as pessoas realmente o que elas querem ouvir e, claro, dependendo do público que você está, você vai acabar abrindo um pouco mais de detalhe, você vai acabar dando um zoom em determinado tema, mas isso tudo vai ser bastante positivo. Então, o que eu sugiro você é que você realmente pense nesses 5 pontos que nós conversamos e que você, para o seu negócio, você consiga montar uma história de 5 minutos. Tá? Porque se você conseguir montar uma história de 5 minutos para o seu negócio, olhando 1 minuto para cada um desses pilares, realmente você vai ter um repertório, você vai ter argumentos e você vai conseguir modular isso daí, dependendo do público, e você vai encantar as pessoas que você estiver conversando. Ok? Então, essa daqui, espero que você consiga fazer isso e vamos conversando na nossa mentoria.